para a explicação teórica sobre o que é um plano ou sistema cartesiano, tá certo? Então, um sistema ou plano cartesiano refere-se ao seguinte: eu vou desenhar um eixo X, tá? Que vai ficar na horizontal, sempre na horizontal, professor? Sim, isso é uma convenção matemática. Para não gerar confusão, então o eixo X aqui na horizontal, tá certo? Então tá aqui, ó, o eixo X, beleza? E o eixo Y na vertical. É importantíssimo perceber que entre esses dois eixos eu tenho um ângulo de 90 graus, ou seja, o eixo X é perpendicular ao eixo Y, tá? Bem, uma informação importante. Quando você for fazer aí em casa, tá? Eu fiz aqui usando a malha quadriculada para poder explicar e tudo mais, para estar ajudando vocês a entender o que é melhor. Em casa, é melhor que de repente você não use a malha quadriculada, que faça à mão mesmo, tá? Então você vai chegar lá, vai desenhar o eixo Y, vai desenhar o eixo X, tá certo? E depois você vai fazer as subdivisões, tá? Do sistema coordenado, tá bom? Só que é assim, pessoal, tem que dar uma caprichada. Ó. Esse daqui tá um pouco meia boca, porque o eixo X aqui tá bem torto, dá para caprichar mais, tá certo? No entanto, ele ainda tem alguma coerência. Por quê? Uma coisa que é importante. A escala que você vai usar, que refere-se a esses espaços aqui, ó, tá? Então, esse é um espaço, esse é outro, aqui é outro, aqui é outro. Tem que garantir que os espaços sejam iguais, tá? Eu não posso ter espaços diferentes, a não ser que eu tenha valores diferentes, tá? Então, por exemplo, eu posso aqui, ó, vir e marcar aqui o 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4, tá tudo certo. Esses espaços são mais ou menos iguais e eles medem a mesma coisa. O centro aqui, ó, é o 0, 0, que é o ponto de encontro do eixo. Então, nesse ponto aqui, ó, do meio do eixo, eu tenho o ponto O, que é o ponto 0, 0, tá certo? Aí o x à direita, ele é positivo, à esquerda ele vai ser negativo. Então, à direita, 1, 2, 3, 4. Aqui é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Professor, você só marcou os pares. Não tem problema, pode. Porque eu sei que entre o 2 e o 4 fica o 3. Então, às vezes, para o desenho não ficar muito poluído, ficar com muita informação, eu costumo marcar só as indicações das escalas pares. Para a esquerda, como eu disse, o negativo. Então, menos 1, aí eu vou ter o menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Veja que conforme eu vou andando para a esquerda, o valor vai diminuindo, tá? E qual é o tamanho? Não tem um tamanho certo. Você pode parar onde você julgar que seja necessário, tá certo? Então, aqui eu teria, então, o menos 1, o menos 2, o menos 3. Para cima no Y, positivo. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui a mesma coisa, só que eu vou marcar só os pares. Então, 2, 4, 6. Se para cima o Y é positivo, para baixo ele é negativo. Então, menos 2, menos 4, menos 6. Aqui é a mesma coisa. Então, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Tá certo? Percebam que o que eu fiz aqui na direita não ficou tão bonitinho quanto o que eu fiz na esquerda, porque eu não usei régua, tá? Mas é bom treinar porque no vestibular você não vai poder usar a regra. O que você não pode fazer? Pessoal, o que não pode fazer é isso daqui, ó. Tá? Aqui é o Y, aqui é o X e ainda faz assim, ó. Aqui é o 1, tá certo? Aí faz um tosco, né? Fala, não, tudo bem, eu vou apagar. Aqui é o 1 e aqui é o 8. Pessoal, isso é o cúmulo do absurdo. Além de estar muito relaxado, muito torto, a gente tem um problema maior ainda, tá certo? Você disse que aqui é o 1, então isso mede 1. E você disse que aqui é o 8. Então aqui mede 7. Galera, esses tamanhos são mais ou menos, eles não são tão diferentes assim. Tem que ter um pouco de coerência. O pior ainda, tem aluno que vai e no lugar do 8, então vamos apagar o 7 aqui. No lugar do 8, o cara vai e marca o 2. Aí fica mais complicado porque esse pedacinho mede 1 e esse pedação também mede 1. Então eu tenho coisas que estão indicadas como de tamanhos iguais, mas o tamanho é absolutamente diferente. Então vai fazer, lógico que eu exagerei aqui, tá? Mas vocês não têm ideia do que aparece em prova.
Parece os negócios assim, tipo assim, meio Da Vinci, os negócios Van Gogh, assim, umas coisas assim, bem progressista, tá? Então, por favor, tá? Deem uma caprichada. Pode ficar tortinho, como eu dei o exemplo aqui em cima, mas não extremamente torto, tá bom? Então, vê lá o quão torto vai ser o seu desenho. Então, vamos apagar isso daqui, tá certo? Vamos ficar, então, com o plano cartesiano de aula, que é onde eu vou usar para fazer as explicações, e vamos lá. Para que servem um plano cartesiano? Para eu localizar coordenadas. Então, a primeira coordenada que eu localizo é o centro do plano cartesiano, que é o ponto O. O ponto O tem coordenadas 0, 0. Tá? Sendo que no sistema cartesiano, eu posso localizar qualquer coordenada, ou seja, qualquer ponto. Então, na prática, o que eu faço em um sistema cartesiano é localizar um ponto P, onde as coordenadas do ponto P são x e y, obrigatoriamente, tá? Isso é convenção. Convenção, eu vou repetir. A comunidade matemática, então os principais cientistas matemáticos, as maiores autoridades, combinaram que vai ser feito assim e todo mundo vai seguir, para não causar confusão. Então, convencionou-se que a primeira coordenada refere-se ao x e a segunda coordenada refere-se ao y. Então, você sempre vai utilizar o x primeiro e o y depois, tá certo? Então, aqui eu tenho uma representação de um ponto qualquer de coordenadas x e y. Aqui eu tenho o ponto O, que é o centro aqui, ó, tá? Deixa eu marcar ele de vermelho aqui, ó. Então, esse carinha aqui, ó, é o ponto O. É o centro do sistema do plano cartesiano, tá bom? Aí, digamos que eu quero localizar alguns pontos, tá? Então, vamos lá. O ponto A de coordenadas 1 e 2. Então, como é que eu faço para localizar o ponto A? A primeira coordenada é o x, então eu venho aqui no x igual a 1. E aí, eu vou só verificar se eu vou subir e vou descer, e o quanto eu vou subir e o quanto eu vou descer. Então, a primeira coordenada diz de onde eu vou partir, no eixo x. Então, eu vou partir do x igual a 1. A segunda coordenada é que vai me dizer o que eu vou fazer na vertical em relação ao eixo y. Então, no caso ali é 2. Como não tem sinal, é positivo, então eu vou subir. Então, do x igual a 1, eu subo até o y igual a 2. Pontinho, prontinho. Essa é a coordenada do ponto A. O x vale 1, o y vale 2. Aí eu vou querer um ponto B. No ponto B, as minhas coordenadas são -2 e 4. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá no x igual a -2. E do -2, eu vou subir até o 4. Então, eu vou subir aqui, ó, até o 4. Prontinho. Essa é a localização do meu ponto B. Vamos agora a um ponto C. No ponto C, as minhas coordenadas serão -5 e -1. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá no x igual a -5, que é aqui, ó. Tá certo? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Essa posição aqui é x igual a -5. Tá bom? Bem aqui, ó. Aí eu vou sair daqui e vou descer uma unidade, tá bom? Porque agora a segunda coordenada é negativa. Então, eu vou descer até aqui só. Pronto. Aqui fica o meu ponto C. Vamos a um ponto D. Meu ponto D vai ter as coordenadas. Opa! As coordenadas de um ponto sempre são colocadas entre parênteses e separadas por vírgula ou ponto e vírgula. É mais prudente utilizar o ponto e vírgula porque você pode ter uma coordenada decimal. E aí ficaria difícil de você definir para que serve aquela vírgula, tá bom? Então, no ponto D, as minhas coordenadas vão ser 8 e -6. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou partir aqui ó, do x igual a 8 e eu vou descer até o 6. Eu vou descer porque a coordenada y é negativa. Então, vamos lá. Vou descer aqui, ó. Então, aqui eu vou marcar o ponto. Aqui eu tenho meu ponto D. Tá legal? Vamos marcar mais 2 pontos ainda. Quero marcar o ponto E
que é igual a 0 e 5, e quero marcar um ponto F, que é igual a 5 e 0. Muita gente olha para isso daqui e acha que é igual. Não é igual. No ponto E, eu vou partir do x igual a 0. Pessoal, x igual a 0 é aqui no meio. Tá bom? Esse ponto O, ele marca o 0 do x e o 0 do y. Tá certo? Então, eu vou partir do x igual a 0 e vou subir até o 5. Então, eu venho aqui, ó. Eu vou andar em cima do eixo. Tá certo? Cheguei aqui, ó. Pronto. Esse daqui é o ponto E. Agora, eu quero o ponto F. Eu vou partir do 5 e eu vou andar 0, ou seja, eu não vou nem para cima nem para baixo. O meu ponto F, ele fica aqui, ó, no x igual a 5, 0. Tá certo? Ou melhor, no x igual a 5 e o y vale 0. Então, eu nem subo nem desço. Então, ó, a primeira coordenada vai me mostrar de onde eu vou partir no eixo x. A segunda coordenada é o que vai me dizer se eu vou subir, positivo, e quanto eu vou subir. Se eu vou descer, negativo, e o quanto eu vou descer. E se for 0, quer dizer que eu vou ficar ali mesmo, em cima do eixo x. Tá certo? Então, ó, importante perceber o seguinte. Deixa eu fazer uma anotaçãozinha aqui nesses dois últimos, tá? Para indicar aqui uma coisa que é legal. Aliás, a gente vai fazer mais. Vamos fazer várias anotações. Aqui é assim, ó. O 0, 0, ele fica no eixo x e no eixo y, ele pertence aos dois eixos. O 1, 2 fica no que a gente chama de primeiro quadrante, tá? O primeiro quadrante refere-se a essa parte aqui, ó. Tá bom? Essa parte aqui é o primeiro quadrante. Aí você vai falar, professor, o desenho vai ficar zoado? Não, vamos tirar. Então, 1, 2 fica no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, o x e o y são positivos, tá certo? Aí o ponto B fica no segundo quadrante. Tá? Os quadrantes são separados pelo eixo x e y. Então, o segundo quadrante é isso daqui, ó. Tá? É essa região aqui. Tá bom? Isso daqui, ó, é segundo quadrante. Beleza? Então, esse ponto aqui, vamos apagar ali para não ficar bagunçado. Esse ponto aqui está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o x é negativo, o y é positivo. Então, ó, no primeiro quadrante eu estou para a direita e para cima. No segundo eu estou à esquerda e para cima, tá bom? E aí lembra, x à esquerda negativo, y para cima positivo. Vamos agora ao ponto C. O ponto C ele está aqui embaixo, ó. Essa região aqui, ó. Essa daqui é do terceiro quadrante, tá certo? Vamos apagar aqui então. No terceiro quadrante, as duas coordenadas são negativas, porque eu estou para a esquerda e para baixo. Então, aqui, terceiro quadrante. Na letra D, eu estou nessa região aqui, ó. Ou seja, eu estou à direita e para baixo. À direita e para baixo. À direita, a coordenada x é positiva e para baixo, a coordenada y é negativa. Então, aqui eu tenho o quarto quadrante, beleza? Vamos anotar aqui, ó. Aqui é o quarto quadrante. Para terminar, o ponto E, ele não está no quadrante, ele está no eixo Y, tá? Quando que eu estou no eixo Y? Quando o x vale 0, tá certo? Assim como o ponto F está em cima do eixo X. E quando que eu vou estar no eixo X? Quando o Y estiver valendo 0. Então, quando uma das coordenadas do ponto for 0, ou eu estarei no eixo X, ou eu estarei no eixo Y. Beleza? Prontinho, pessoal. Está feita a explicação completa sobre plano cartesiano.